Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está trazendo aqui o professor Alfredo Castro, que está conosco como nosso convidado especial. Vai falar um pouquinho hoje sobre o tema liderança, cultura empresarial e storytelling, 3 temas muito relevantes no momento em que a gente está passando. O professor Alfredo, nós nos conhecemos pelo MBA Internacional da FIA, ele é professor há quase 16 anos, há mais de 16 anos, né, professor, na FIA, e também presidente da MOT, uma empresa voltada para a parte de treinamento e desenvolvimento gerencial. O professor mora hoje em Miami, reside em Miami, está aqui no Brasil preso, né, professor, por conta da pandemia também, acabou não conseguindo retomar para o seu país, mas o que foi uma grata surpresa também, ter essa disponibilidade do professor aqui conosco para conversar, para sempre, gostaria também de agradecer primeiro pela disponibilidade, por ter aceito o convite de pronto, né, para estar conosco hoje como nosso convidado, muito bacana. Rodrigo, vou então pedir para que você abra aí a apresentação, para passar alguns avisos muito rápidos, 2 avisos, antes que a gente entre aí, de fato, na apresentação do professor Alfredo. Só um minutinho, Gu. Desculpa, tô tentando me achar aqui. Não, tranquilo, fique tranquilo, não esquenta. Enquanto isso, se você quiser, eu vou passando os avisos aqui, Rodrigo, enquanto você vai conectando. Eu imagino que você está procurando aí o botão de gravar, do record, é isso? Mas bom, beleza. Tá na sua tela aí já, né? Vou falar então em cima da sua, pode ser? Pode sim, vamos lá. Fechado, é mais fácil. Já tá gravando. Já tá gravando, já deu certo. Recording aqui. Perfeito. Bom, então, só comunicar para vocês, né, que a gente vai ter um sorteio ao final aqui do nosso bate-papo. A gente vai sortear 2 livros escritos pelo nosso convidado especial, que é o professor Alfredo Castro, sobre storytelling. É um livro muito legal, ele está disponível, né, na Amazon para ser feito a compra digital, e a gente vai sortear, então, a gente tem uma ferramenta que a gente faz esse sorteio no final. Para participar, somente 2 regras, né? Primeiro, seguir a gente em algumas das nossas mídias sociais. Então a gente tem Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, se você puder seguir nessas nossas redes sociais para ficar ligado aí nas nossas novidades, e estar online na hora do sorteio. Então na hora que a gente for fazer o sorteio no finalzinho, quem tiver presente vai estar elegível a participar e ganhar esse prêmio. Tá? As nossas mídias sociais, então, como eu estava falando, para quem quiser seguir, tiver com o celular fácil aí na mão, é só apontar na tela, tem o nosso QR Code, tá? E também, se quiser pesquisar, sempre como N4B Meeting, você vai encontrar a gente nas plataformas. Legal que a gente posta os nossos vídeos lá, novidades, ideias, então a gente pede para todo mundo seguir para ficar por dentro aí das notícias do projeto, tá certo? Bom, agora a gente queria pedir a todos, para quem puder abrir a câmera aí, a gente queria tirar uma grande foto aqui com todo mundo participando e fazer uma grande selfie digital, né? Um momento bem inusitado e diferente. Então, se quem puder abrir a câmera e estiver confortável para fazer isso, a gente pede a gentileza, tá bom? Legal, bacana, Rodrigo. Então, legal a gente registrar esse momento também, né? Agora não temos mais a oportunidade de tirar uma selfie presencial, mas a digital é bacana para a gente poder compartilhar depois também nas mídias. Bacana, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento de tela para a gente dar sequência aqui ao nosso evento. Tá? Tirar da selfie de todo mundo. Obrigado aí pela contribuição. E a gente entra então agora, falando agora aqui do nosso convidado especial, Alfredo Castro. Professor, eu vou deixar você fazer o seu storytelling rápido, se apresentando, falando um pouquinho também da sua trajetória. Tem algumas informações aí, um pouco mais, um overview, né, da sua trajetória de mercado, mas fique à vontade também para colocar os seus highlights aí em relação à sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Muito legal. Tá bom, muito legal. Pessoal, muito boa noite. Há várias pessoas aqui que eu conheço. Muito obrigado por estarem aqui. Muito interessante. De fato, aí está um pouco da minha experiência. Sabe o que eu acho? Que eu gostaria de destacar. Quem sou eu? Quem é essa pessoa que vai hoje, convidado pelo N4B, que eu adoro o conceito que vocês montaram. Quem sou eu? Uma pessoa que está interessada em liderança sempre, uma pessoa que está interessada em contar histórias e entender como a narrativa ela pode mudar a vida de uma pessoa e a vida de uma empresa e, portanto, a conexão dessa empresa com os seus clientes ou com o mercado. E também uma pessoa apaixonada por cultura organizacional. Então, esse sou eu. Eu acho que muito mais assim do que a gentileza, que foi muito bacana vocês colocarem,
Eu sou professor da FIA há muitos anos, eu sou consultor há muitos anos, rodo o mundo, como todos sabem aí, viajo muito, não tenho viajado muito nos últimos dias, por motivos que todo mundo sabe, e sou o presidente da MOT Training and Development, que é uma empresa que está baseada em Miami, também tem um escritório em São Paulo. Mas acho que o mais importante que eu queria destacar da minha parte é que eu pensei, sentei, aceitei o desafio da N4B e trouxe para vocês alguns números, algumas perguntas, algumas reflexões, e quero que a gente faça uma das coisas mais interessantes que a gente precisa cada vez fazer mais: compartilhar, o networking. Então, esse sou eu, à tua disposição, para que a gente possa fazer um evento que vale a pena. Tem uma série de coisas que a gente podia estar fazendo agora, então a gente precisa fazer valer a pena esses minutos. Então, muito obrigado pela tua presença e vamos lá. Eu estou esperando a tua pergunta, a tua participação, a sua reflexão. O seu silêncio também vale muito para mim, tá bom? Então, é dessa forma que eu me apresento. Legal, professor, obrigado aí mais uma vez por ter aceito o convite. Eu vou transferir agora a apresentação para que o professor tenha aí também como host a possibilidade de compartilhar a tela e controlar também aí a nossa... Acho que o professor já está como co-host, né? Já está aí disponível para também fazer o share screen e seguir a apresentação. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que a gente pode entrar dentro aqui de uma reflexão sobre esses 3 elementos que são muito interessantes? Liderança é o tema eterno que a gente sempre estuda, aprende, erra, acerta. Então, como é que a gente pode ter aí algum tipo de insight, alguma questão sobre liderar? E principalmente com o novo normal ou o Great Reset, daqui a pouco eu escrevo isso aí, ou essa nova fase, ou alguns acham que nada vai mudar, ou outros acham que tudo vai mudar. De alguma maneira, a gente precisa entender qual é o tipo de preparação, o que a gente pode adivinhar, o que a gente pode recomendar para você em termos de liderança. E aí a gente conecta com outras 2 faces aqui do processo de como a gente vai estudar e desenvolver essas novas competências. O storytelling, que vem sendo muito falado, mas quando eu falo storytelling, eu quero dizer narrativas, princípios de storytelling, como cada um de nós conta um pouco, né, as nossas histórias, como a gente compartilha essas histórias e, principalmente, como a gente engaja as pessoas com essas histórias. E o terceiro ponto, que é a cultura organizacional. Como vai ficar a cultura? O que a gente pode esperar dessas novidades? O que vai mudar para a gente nesses próximos anos, 2020 e 2021? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu preparei um PDF, tá? E nesse PDF a gente vai conseguir efetivamente resguardar e ter alguns números que eu vou colocar aqui. Eu vou trabalhar com algumas reflexões, alguns fatos que eu levantei. Então é bem interessante porque a gente precisa sair daqui, sair desse nosso evento aqui com algum tipo de, sabe, como vou dizer assim, de plano de ação. Qual é o nosso tipo de reflexão? Eu também falei com o Gustavo e o Rodrigo, quero parabenizar os dois e a todo o grupo do N4B por essa ideia maravilhosa de reunir pessoas interessadas em melhorar, em aprender e justamente em compartilhar conhecimento. Eu preparei, então, um mapa que eles vão mandar para você de PDF, e esse mapa, ele nos ajuda também a entender como estão nossas competências e o que é que a gente pode esperar em termos de novas competências para nós nesse novo momento, nesse momento agora que você, de fato, está atravessando e o que a gente poderá fazer com isso daqui para frente. Tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: nós precisamos colocar aqui um pouco de freio na maneira como nós
estamos lendo o cenário. E aí eu conto para você uma história que eu acho que é uma história pertinente a esse nosso momento. Como é que é essa história? A história é a seguinte: dois monges estavam caminhando e eles eram, assim, pessoas muito preparadas e eles queriam manter os valores pelos quais eles foram educados e criados. Então eles, como monges, eles meditavam muito, faziam o bem e tinham um código, não é, de não, por exemplo, tocar numa pessoa do outro gênero. Muito bem. E aí então os dois estavam andando por um determinado local e aí um deles observou que no riacho que eles estavam atravessando, um riacho de pouca profundidade, havia uma pessoa, parece que se debatendo e parece que estava se afogando. Meu Deus! Então, ele, sem falar nada com o outro monge, ele foi até em direção àquela pessoa e levantou essa pessoa e salvou essa pessoa. Essa pessoa era uma mulher. Muito bem. E aí, então, ele voltou a caminhar com outro colega e os dois foram em silêncio, e era muito comum isso entre eles. Ali a meia hora, o colega dele falou assim: você viu o que você fez? O que foi? Você viu o que você fez? Você tocou uma mulher e a nossa ordem diz que a gente não pode fazer isso. Ele disse, interessante, eu pensei que eu havia salvado a vida de uma pessoa que é justamente um dos valores mais importantes para a nossa ordem. Não, mas você tocou uma mulher, isso está errado. Aí ele diz assim, olha, interessante, porque de fato eu cheguei ali, eu salvei uma vida, salvei uma pessoa e estou com a minha consciência extremamente tranquila, porque eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Agora, talvez você que esteja trazendo essa pessoa na sua mente até agora, né? Você não desapegou daquela imagem e ao invés de olhar que eu estava salvando a vida de uma pessoa, você fez questão e está fazendo questão de dizer que então ela era uma pessoa de outro gênero e que eu não deveria ter feito isso. Desapega, porque a gente está aqui para melhorar a nossa vida e seguir os nossos valores mais autênticos. Eu acho que com essa história a gente aprende que todas as vezes que a gente ouvir falar, temos aí uma nova ordem em termos de liderança e tudo mais, eu acho que a gente precisa colocar uma coisa importante em primeiro lugar, que são valores. Então, eu vou fazer um pouco de apresentação aqui para você, e não quero ficar nesses slides o tempo todo, porque eu quero que a gente possa conversar e fazer perguntas e tudo mais. E uma coisa interessante que me passa pela cabeça é imaginar que a gente, eu acho que você tem essa expectativa, porque eu tenho, o que vai acontecer, né? Quais são os novos valores? O que a gente pode esperar em termos de do que vai acontecer nesse tal novo normal ou nesse novo momento que está acontecendo? Então, liderança. Eu acho que temos algumas perguntas que a gente poderia se fazer. O que vai acontecer com a liderança da forma como nós a conhecemos? A liderança vai mudar? Existirão novos modelos de liderança? Eu quero trazer uma palavra para você que a gente chama de holocracia. Ela vai ser implementada nas organizações? Quero que a gente fale um pouco sobre storytelling no ambiente corporativo. Então, algumas perguntas só para a gente pensar. O que realmente significa storytelling? Como é que o storytelling pode ser aplicado nas nossas organizações? Quais são alguns mitos e realidades sobre o storytelling? E aí, quando a gente tem esses três pilares, liderança, a contação de histórias, as narrativas, como é que fica a cultura organizacional? Como é que a cultura empresarial ela pode potencializar as soluções disruptivas que nós tanto precisamos? A cultura ela deve ser mudada por conta desse novo momento que vem por aí? Como? Como é que a gente muda uma cultura? E aí um toque aqui sobre, talvez, mitos, ritos e símbolos que caracterizam muito a nossa cultura. Então, me conceda 5 minutos para que eu possa compartilhar com você alguns dados, para que você não pense que a coisa está assim só num achômetro. Não. Existem dados que comprovam. Eu vou trazer um pouco de conclusões do Fórum de Davos, que é aquele encontro, aquele networking, igual o nosso networking, que acontece todos janeiro, fevereiro, na Suíça. Vou falar um pouco do roundtable da UI, da Ernst Young.
A UI é uma empresa de auditoria e consultoria, que todos nós conhecemos, e eles fazem um roundtable muito interessante com vários CEOs. E as minhas percepções sobre essas questões. Vamos falar um pouquinho de Davos. Eu quero mostrar para você uma coisa muito pontual. A gente ficou em pânico com toda a questão da pandemia, né? Davos estuda nesse relatório, se alguém quiser, depois eu posso mandar uma cópia em PDF, estuda a relação do impacto, como você está vendo aí na tela, com a probabilidade de eventos que podem acontecer e podem trazer risco à vida das pessoas e das empresas e dos países. E essa seta aí vermelha que você está vendo é exatamente a possibilidade, e é um impacto alto, uma probabilidade razoavelmente pequena, naquela época que eles estavam estudando isso, de infecções, de polarização, de, por exemplo, pandemias. Tá? Interessante a gente ver que dos 10 fatores de risco mais importantes que Davos debateu, sabe quando? Em janeiro deste ano, nós tínhamos a crise de água, nós tínhamos a perda da biodiversidade, nós tínhamos armas, por exemplo, de destruição em massa, temos, por exemplo, a ação do clima que está alterada, então, desastres naturais, ou seja, 10 fatores. Qual é o 10º? O perigo, o risco da pandemia, de pandemia. Então, a gente tinha já olhado para frente e já estava no mapa de risco do mundo esse desafio para a saúde e também o desafio para a liderança. Gente, nós hoje estamos falando aqui em julho de 2020. Há apenas daqui a 6 meses, a gente não sabe como estará o cenário, por exemplo, político nos Estados Unidos, no Brasil. Então é muito interessante. Por exemplo, para o Brasil também, nós temos um desafio em termos do respeito aos valores, do respeito à liderança, às lideranças. A Ernst Young, ela faz um roundtable, né, periódico para ver como é que os CEOs estão identificando essas possibilidades, como é que a gente pode tentar se antecipar em termos de liderança e contação de histórias. Fizeram uma pergunta para 100 CEOs que estavam presentes nesse último roundtable, diz assim, olha, como é que você percebe o processo de recuperação da economia mundial? 45% deles, ou seja, praticamente a metade, disse o seguinte, olha, a recuperação da economia já começa agora, entretanto, a gente só terá essa recuperação plena talvez no 2º ou no 3º trimestre do ano que vem. Tá bom? Mas não quer dizer que a gente vai ficar parado. Até chama atenção aqui, porque 33%, 1/3 deles, então se a gente somar aqui, você tem praticamente 80%, né, daqueles presentes ali, acham que a gente pode ter, de fato, uma recuperação gradual durante o ano que vem. Perguntaram também para eles o seguinte, olha, o que você acha que deve ser a prioridade de investimento? Então, eles disseram, a transformação digital para 88% daquelas pessoas que estavam ali presentes vai ser a prioridade. Claro que você tem que entregar novas soluções para o mercado, para os clientes, talvez até algum tipo de aquisição das pessoas, das empresas, em termos de M&A, mas esses números eles são muito contundentes, muito claros. 75% deles disseram o seguinte, ó, nós temos que investir em termos assim de transformação digital, é crítico, é grave, é agora. Customer experience, ou seja, como é que é o e-commerce, como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso agilizar. Então, isso mexe completamente nas narrativas das empresas, na cultura e tudo mais. Por exemplo, eu tenho, junto com o Alexandre Slivnik, com a Tatiane, com a Valéria Maria, nós temos feito delegações ou grupos ou cursos, né, de imersão em Las Vegas. Não pensa que para jogar, não é nada disso. A gente reconhece ali, vai nos bastidores do Cirque du Soleil, que a gente também não sabe como é que vai ficar, infelizmente, a situação dessa empresa, nessa grande empresa maravilhosa. Agora, nós também visitamos a sede da Zappos, que muito pouca gente conhece aqui no Brasil. Se você puder fazer um print screen agora e começar a pesquisar Zappos, é uma empresa muito interessante que já pratica o Business Experience. Ela já está atuando há mais de 10 anos no que eu quero compartilhar com você, que eu imagino que seja a liderança storytelling para esse novo momento.
eles trabalham com essa integração de conexão, como é que eles se conectam em toda a cadeia com seus fornecedores e com seus clientes, isso é muito legal. Como é que eles contam histórias e como é que eles escutam as histórias do mercado, do cliente e como é que eles lideram. Eu vou falar um pouco mais à frente. Hoje eu recebi um estudo muito legal da Raidu, que é uma organização muito interessante que pertence ao grupo da Sodexo, e eles falam de transformação digital. Até o final deste ano, a ideia é que 20% dos processos, das tarefas que não agregam valor, elas vão ser repensadas e, quem sabe, até eliminadas. Então, eu acho, gente, que a gente precisa, e se liga nisso que eu vou falar agora, de novas inteligências. Eu separei para você aqui 5 inteligências que eu acredito que a gente precise entender assim, será que eu tenho essa inteligência? Será que eu estou bem com essa inteligência? Para que a gente possa se conectar, né? Como a gente está num evento de networking, você pode ir fazendo aí no chat perguntas, a Jéssica pode me ajudar a me interromper, fazer perguntas, o Gustavo, o Rodrigo, tá? Então, se vocês quiserem interromper. Agora, eu quero deixar com você essas 5 inteligências, a contextual, moral, digital, emocional e transformativa. Essas novas inteligências, elas não são absolutamente novas. É possível que você já pratique parte delas, ou até todas elas. Mas o que eu quero é que você ganhe consciência de que realmente a gente precisará investir nelas. Qual é a primeira? A inteligência contextual. Como assim, Alfredo? É o seguinte, e aí tem uma pergunta-chave para desenvolver aí depois do debate nosso. Eu estou entendendo bem o contexto e vendo o que ninguém está vendo? Isso é uma coisa legal, é uma pergunta legal de se fazer, né? Porque o que ninguém está vendo é exatamente o ponto de oportunidade. Nos esportes, pode ser no basquete, no vôlei, no futebol, nos esportes coletivos principalmente, no tênis, mesmo que seja 1 contra 1, você, quando é um bom jogador, você consegue enxergar o que ninguém está vendo e consegue colocar, no caso, a bola, uma bola de tênis ou uma bola de basquete ou uma bola de futebol, no ponto em que ninguém está vendo. Então isso é muito interessante. É a inteligência contextual. Então a pergunta para você é essa: o que eu não estou vendo, o que ninguém mais está vendo e que eu preciso ver, tá? E aí vem a segunda pergunta, que é o seguinte, a inteligência moral. Nossa, a gente está numa crise de valores morais, não só no Brasil. A gente tem uma crise de valores morais que eu não quero nem começar a falar dela, porque é uma crise profunda. Então, a pergunta é, você toma decisões baseadas em valores e você preserva diferentes opiniões, porque isso aqui é difícil, gente. Por exemplo, pode ser que você não esteja concordando com o que eu estou te apresentando, ok? Mas nós dois podemos ouvir um ao outro, e então escutar é uma competência muito importante, e se a gente puder entender por que o outro está propondo uma coisa diferente do que eu estou propondo, isso significa inteligência moral. É a capacidade de você manter valores, mas você concatenar diferentes opiniões. Aí é claro que a gente tem que ter inteligência digital. Ou seja, você valoriza a tecnologia. Por exemplo, esse networking aqui. Eu quero, inclusive, desafiar os meus amigos do N4B. Eu quero estar presente no primeiro encontro presencial, quando puder ser feito. Mas eu não preciso esperar pelo momento presencial para me conectar com você. Eu estou olhando para você, eu estou vendo você, eu consigo ver as reações de todos aqui, consigo me conectar. Então, tudo bem, se a gente não pode estar presente fisicamente, vamos valorizar a tecnologia. Eu me desenvolvo com ela, com a tecnologia, e mantenho o talento humano como protagonista, porque para muitas empresas, às vezes, a gente valoriza a tecnologia. O Douglas está aqui presente, eu fiz uma palestra para o Bradesco, para a área de compras, na sexta-feira, e foi maravilhoso, porque o Bradesco está fazendo um processo de transformação sensacional, na ordem certa, valorizando pessoas, processos e depois a solução digital. A inteligência emocional, claro que a gente precisa dessa inteligência. Eu sou uma pessoa que transmite equilíbrio, os outros gostam de me ouvir, então por aí você vai tendo pistas do quanto a tua inteligência emocional está legal ou não. E finalmente a inteligência transformativa, tá? E acho que essa figura, ela é uma figura assim forte,
essa prova do salto com vara, eu acho uma das provas mais completas no atletismo, acho lindo, muito difícil, porque a pessoa vai fazer um salto absurdamente muito mais alto do que sua altura e ela tem que ter destreza. E acho que essa figura nos lembra um gráfico também, sabe? A inteligência de transformação, ela é uma inteligência importante porque a pergunta é, eu pesquiso, eu aprendo, eu compartilho, eu gero engajamento nesses momentos de desafio? Então, se o momento é de desafio, eu não sei o que fazer, eu chamo o pessoal, eu engajo todo mundo, eu conto histórias, sabe? Narrativas que possam engajar. Eu busco a inovação, a transformação, se possível até a disrupção, com coragem, gente, para aprender com os erros e acertos. Então é muito interessante porque eu acho que liderança, storytelling, cultura empresarial, acho que vão ser tremendamente impactados por uma organização que está voltada para o propósito. Quando a gente diz isso, a gente vê em vários livros, né? Diz assim, agora a gente tem que dar valor ao propósito, ao meu propósito. Eu, como profissional, tenho um determinado propósito e aí, então, eu vou me associar a uma empresa que tem o mesmo propósito que eu. Mas não é só da boca para fora, é de verdade. É um propósito de você ousar, de você romper recordes, de você romper barreiras. E eu acho, uma provocação que eu quero fazer aqui, e pode ser que muitos não concordem comigo, ou achem que a velocidade não é essa, a gente tem, e ainda vai continuar muito tempo, com uma hierarquia, com silos, com empresas que são, sabe, bem estruturadas. Isso não é ruim, mas cada vez mais e mais a gente precisa deslocar isso para a cooperação, para o networking, para o que a gente chama em inglês de disruptive leadership, para uma liderança disruptiva. Então, olha, diante de um cenário disruptivo, que futuro emergente já é possível discernir? O que a gente já consegue identificar? A gente precisa lançar novos produtos, novas soluções, buscar de fato, sabe, sair fora do quadrado. Como é que nós lidamos com esse futuro emergente? E eu chamo a atenção do futuro porque é bem interessante, porque quando você pensa no futuro, você pensa assim, peraí, mas eu hoje estou confortável do jeito que eu estou, ou então eu estou desconfortável do jeito que eu estou. Das duas maneiras, as pessoas pensam assim, caramba, como é que eu posso ver o futuro? Eu conto uma história para você. Na questão de resiliência, tem uma história pesada, triste. 8 soldados, né, da aeronáutica americana, eles estavam fazendo um sobrevoo militar, eram militares, era um voo militar, sobre o Alasca, e o avião deles teve uma pane e caiu. E quando eles caíram, todos ficaram checando, né? Todos eles sobreviveram, todos os 8. O avião caiu de uma determinada maneira. Acontece que, claro, me perdoa falar isso, mas um estava um pouco mais ferido, o outro menos, um com fratura exposta, o outro... E um dos 8, por incrível que pareça, ele quase não tinha, assim, nenhum tipo de dano. Mas era o que mais gritava, era o que mais dizia, nós vamos morrer, e ninguém vai nos achar aqui. E, de fato, infelizmente, 12 horas depois, quando acharam esse avião, os 7 estavam vivos, menos este que era o menos ferido fisicamente, mas era o mais ferido mentalmente. Então, eu acho que a maneira como nós lidamos com o futuro é a vida para a gente. Professor, então, não, pode falar. Deixa eu fazer uma interrupção, até para colocar, a gente começar um pouco do bate-papo aqui. A Fernanda Góes, que está acompanhando conosco, que trabalha na Olos Tecnologia, tem uma pergunta para fazer. Fernanda, fica à vontade, se quiser abrir o seu microfone. Fala, Fernanda. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Sim. Legal. Prazer, professor Alfredo. Eu tenho uma pergunta para você no sentido empresarial mesmo, né? Então, por exemplo, qual que é a sua dica, digamos assim, e como que você enxerga empresas que têm uma transformação? Então, por exemplo, elas passaram de pequenas para médias ou grandes empresas, aonde a gente tem, por exemplo, uma cultura, quando é uma empresa pequena, é aquela cultura que todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Quando a empresa, a organização vai crescendo, a gente perde isso de conhecer todo mundo, e existe a transformação, né?
onde a empresa se torna mais profissional. E, enfim, eu queria entender como que você enxerga isso e como que uma dica que você possa dar para que a gente possa não perder aquela cultura de todo mundo se conhecer, de empresa pequena, mas ao mesmo tempo se profissionalizar também. Não Muito perdeu legal, o DNA. Obrigado pela pergunta. Sim, e vejam, gente, todos nós aqui escutamos a Fernanda pronunciar a palavra se conhecer, a empresa vai crescendo e as pessoas não se conhecem direito, Você sabe que uma coisa interessante, uma dica prática. Não é possível você imaginar uma grande organização, uma equipe que realmente não se conheça. Isso é uma velha máxima, o que eu estou falando é muito óbvio, ele vem há anos e anos e anos, mas a gente precisa repetir, porque às vezes a gente esquece de questões básicas. Por exemplo, vamos imaginar que numa equipe de futebol eu apresente os jogadores exatamente na hora que eles vão entrar no campo. Não tem jeito. Eles podem ser craques, mas eles não vão jogar bem, porque não se conhecem. E aí, até escrevi um artigo, viu, Fernanda? E para todos vocês eu posso enviar, vou colocar, viu, Gustavo e Rodrigo, à disposição de vocês esse artigo. É um artigo que eu falo das 3 dimensões que está afetando muito as pessoas nesse momento agora. São as 3 dimensões do trabalho. O trabalho em si, que é o que você tem que fazer. O segundo ponto é a maneira como você se conecta com os outros. Então aí vai, é o cerne, é o objetivo da tua pergunta, Fernando. A maneira como eu me conecto com os outros, ela pode interferir muito ou pouco no meu trabalho. Tá? E o terceiro elemento, que é o espaço. Outro dia, o Marcelo, que está participando aí, que é um artista plástico, professor da Escola Pan-Americana, ele me ensinou uma coisa. Ele estava lendo um livro do Bachelard e ele diz assim, o Bachelard diz assim, você é o espaço que ocupa. Aí a gente ficou pensando, debatendo, e é verdade. Eu acho que a gente tem uma inteligência espacial muito interessante. Por exemplo, aqui, essa nossa experiência com o Zoom. Eu estou falando agora e eu tenho certeza que tem uma série de pessoas que gostariam de falar junto comigo. Se a gente estivesse tomando um cafezinho, tomando um vinho aqui, daria certo. Mas a gente tem que seguir uma etiqueta interessante no mundo virtual. Então, por exemplo, se a Cláudia quiser falar comigo agora, o Douglas, a Jéssica, a Andréia, a Michele, poxa, tanta gente aqui que poderia contribuir com essa resposta para você, Fernanda, mas a gente tem que seguir uma etiqueta. Então, eu percebo que o macete que eu quero te dar, concreto e prático, Fernanda, a gente precisa fazer isso que estamos fazendo aqui. E eu acho que isso, às vezes, é tido nas empresas como alguma coisa que é perda de tempo, entendeu? Quando você conhece as outras pessoas, quando você dá um tempo para, por exemplo, olha, hoje nós vamos conversar sobre os nossos projetos pessoais. Então, por exemplo, muita gente aqui sabe que eu adoro tocar bateria, mas sou um baterista ruim, de garagem. Mas isso é um hobby meu, beleza? Então, se você começa a entender tudo isso aí, você começa a se afeiçoar um pouco mais. Você me entende um pouco mais, tá? Se eu chegar na tua mesa e começar, por exemplo, a batucar assim, você vai ver que pode ser um tique nervoso meu. Obrigado, Fernanda. Quem quer fazer mais algum comentário ou pergunta sobre isso que a gente vem conversando até agora? Professor, eu queria colocar uma situação, na verdade, com toda essa mudança, né, que a gente tem visto aí do home office, né, as empresas pivotando o modelo de alguma forma e até determinando que esse modelo vai se manter de alguma forma híbrido, né, ao longo do tempo. Quais as dificuldades, né, que a gente vai enfrentar em termos de liderança para manter uma equipe engajada, né, e que consiga realmente ter propósito e que esteja alinhada à cultura da empresa com esse distanciamento. Acho que é uma questão que fica aí para que a gente consiga observar. Né? Que o professor falasse um pouquinho sobre esse tema. Exatamente, Gustavo. Eu acho que, mais uma vez, a gente vai falar da liderança. Então, o líder, ele, de fato, ele precisa ser um líder diferente. E isso é o mais difícil. Porque, gente, olha só, talvez a gente já não tivesse todas as competências do líder já num ambiente, digamos assim, normal, no normal antigo, né? Será que a gente pode falar isso? Imagine agora, no novo normal, no new reset, né? No novo Great Reset. É assim que estão chamando nos Estados Unidos, saindo um pouco desse novo normal. A pergunta do Gustavo, ela me provoca a seguinte questão. Deixa eu mostrar para você um pouco do conceito
que algumas pessoas acham esse conceito impossível de ser implementado na empresa. Veja, Fernando, se dá certo para você. Como é que nós podemos criar estratégias práticas, que é o que o Gustavo acaba de perguntar, para ter sucesso nesse futuro que nós queremos criar? O Arthur Koestler, ele, poxa, nem posso falar da vida dele, porque droga, sexo e rock and roll, depois vocês podem pesquisar e entender o que eu estou dizendo. Mas ele cunhou um termo muito interessante chamado holocracia. E o que é isso? É o seguinte, um holon é tudo que é parte de um todo. Tá? Então, a holorquia ou a holocracia é a conexão entre esses holons. Para que você não fique assim muito perdido, a holocracia, a natureza está cheia de holocracias. Ou seja, cada célula do corpo, por exemplo, é um holon. E as células somadas de um corpo, elas formam o corpo. Então, uma liderança disruptiva, ela vai buscar a holocracia. Estude depois, se você quiser me mandar algum tipo de pergunta, eu rebato para você com mais informações. Esse é o futuro da liderança, Gustavo. E é dessa forma, Fernanda, que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se conectem mais. O ponto, a ordem do dia é conexão. A holocracia não é necessariamente um modelo de governança das pessoas, tá? Pelas pessoas e para as pessoas. Não. A holocracia é como se fosse um modelo de liderança cooperativa. Como assim? Tá? É o governo da organização. É uma maneira através do qual a gente vai unir partes, os holons, através das pessoas. Agora, tem que ser pessoas alinhadas com o propósito maior daquela organização. Então, tem um artigo da Harvard Business Review que falou isso já em 2016, viu? Já tem alguns anos que a gente vem discutindo holocracia. Beyond Democracy Hype. Então, se você perceber, e esse gráfico que você está vendo aí, com esses círculos, ele é muito comum em empresas que adotam a holocracia. Por quê? A holocracia, ela vai buscar felicidade, riqueza, ela vai buscar uma outra forma da gente liderar a gente. A tecnologia vai mudar, vai impactar muito isso. Então, nós vamos incorporar agora no século XXI todos os benefícios, os avanços e os valores que nós conseguimos conquistar no século XX. Agora, para isso é preciso um líder diferente. É preciso um líder que saiba liderar, mas não pelo seu ego. É um líder que vai saber juntar gerações, todas as gerações. Ele é um líder que vai incorporar a tecnologia e a humanidade. Ele não pode deixar as pessoas se sentirem mal com o uso da tecnologia. E é um líder que vai potencializar a inteligência artificial. Então eu poderia propor, e aí, atenção para a gente ficar com isso na cabeça, e eu vou tirar o slide já para a gente debater, eu proponho que a gente faça o que a gente chama do Business Experience. O que é isso? É criar experiência. Criar experiência para o nosso fornecedor, criar experiência para o nosso cliente e criar experiência para dentro da empresa. Então, o que a Fernanda chamava atenção, eu tenho que ter experiência com você, senão eu não sei jogar a bola, tá? Para você. Então, o Business Experience, o que é? É uma nova forma de imaginar, criar, desenvolver e gerenciar os negócios. Calma, a gente está numa transição, a gente vai chegar lá. Não fica desesperado que, ai meu Deus, na minha empresa não tem isso. Calma, porque ela terá. Porque sabe o que está acontecendo? A gente estava no meio da transformação, uma transformação cadenciada, e esse novo líder, viu, Gustavo, que você estava perguntando. E essa transformação cadenciada, o que ela foi afetada? Ela foi brutalmente afetada pela pandemia. Então, a gente acelerou muito essa necessidade de transformação. Então, essa busca, né, do que a gente pode imaginar para o futuro, quando a gente pensa no futuro, já está transformando o presente. Então, eu acho que agora, no presente, a gente já precisa andar com esse mode, né? Com esse modo de abertura, de lidar com a diferença, de lidar com o diferente, de lidar com alguma coisa que você possa fazer e incrementar para que o seu próximo, para que a pessoa com a qual você está trabalhando, seja realmente uma pessoa contributiva. Entende? Então, eu queria começar aí a responder algumas perguntas, e essas perguntas serão legais porque a gente pode enriquecer dando alguns exemplos do que a gente está falando desse modelo disruptivo. Vamos lá, perguntas.
Legal, professor. Primeiro, obrigado aí pela contribuição da Fernanda também. Bruno, você está aqui na nossa fila de espera, fica à vontade se quiser abrir o microfone. Legal. Professor, boa noite, tudo bem? O Bruno Fisben aqui falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa transformação digital dentro das empresas, ela deve ser liderada por alguma área específica, pela área de recursos humanos ou pela área de tecnologia, ou até porque a transformação digital está intimamente ligada à cultura organizacional, né? Mudança de cultura organizacional. Então, esse bonde deve ser puxado pela área de RH, mas como envolve muito tecnologia, talvez um CTO da vida, ou se vem como top-down mesmo, ou seja, se a liderança tem que puxar isso, enfim, quem é que puxa essa implementação com sucesso de transformação digital nas empresas? Gente, muito legal, Bruno, essa pergunta. Depende. Depende. Porque o que acontece? Depende muito da cultura atual. O que é cultura? A cultura tem vários elementos, mas ela tem 3 elementos que são muito importantes. Inclusive, é uma das nossas perguntas iniciais. A cultura depende de mitos, ritos e símbolos. Os símbolos são símbolos mesmo. Logotipo, cor, escritório, modus operandi. Os mitos são as histórias que a gente conta, tá? Uns para os outros, para que você possa entrar naquela empresa e entender aquela empresa. Fazer o que a Fernanda estava chamando a atenção, que era conhecer as pessoas. Agora, os ritos são os rituais. Eu falo com você fácil, eu te ligo, Bruno, você é meu líder e você me atende ou não, tá? Ou você é muito autoritário, ou você é muito democrata, você está procurando a holacracia. Você é um líder que adora tecnologia ou não adora tecnologia, então depende muito. Agora, uma coisa é certa, as pessoas de fato precisam entender que, dependendo daquela cultura, pode ser que a área de TI puxe. Pode ser. Agora, o RH, vamos lá, vamos falar do RH. O Recursos Humanos tem tido uma série de incumbências ao longo de muitos anos. Recursos humanos é uma área extremamente estratégica, muito estratégica, tem que se sentar na sala de decisões, né? Tem que ser um level C. Agora, o recursos humanos, ele poderá, dependendo daquele perfil de profissional de recursos humanos que você tem, pode puxar. Porque a transformação digital, Bruno e demais colegas, ela não é uma transformação da digitalização. A transformação digital, a primeira coisa é a transformação das pessoas. É a abertura das pessoas para aceitar aquela transformação. Então, por exemplo, outro dia eu estava comentando com o Douglas, e o Douglas, ele tem uma experiência desse processo de transformação. Ele estava me dizendo, Alfredo, é impressionante como a gente tem trabalhado muito com a proposta das pessoas se transformarem. E é verdade, né? Outro dia eu estava falando com a Rosângela, que está aqui também com a gente. A Rosângela, ela é uma especialista em fazer programas de transformação. E esses programas de transformação eles são interessantes porque a gente, quando transforma, quem sabe, Bruno, eu jamais conseguirei transformar você, né? Porque a transformação é tua. Então, o Marcelo estava dizendo que a transformação nossa começa quando a gente roda em torno do nosso eixo, que isso é um princípio básico do desenho aplicado às artes. Agora, é interessante porque, gente, a transformação vem da gente. Agora, alguém tem que puxar, né, Bruno? Então, essa é a tua pergunta. Eu acho que depende. Por isso que eu justifiquei o meu depende. Eu não quero aqui dar uma regra só, porque eu acho que sim, tem CEOs que vão puxar essa transformação. Mas, às vezes, pode ser... Eu fiz um trabalho muito interessante na Sodexo, que foi um trabalho do que a gente chamava de... Era um mentoring, tá? Um trabalho de mentoring. Inclusive, a Michelle lembra muito bem disso. Michelle Lima, que está aqui com a gente, porque ela, como diretora de Recursos Humanos do México da Sodexo, foi uma das pessoas que teve mais sucesso como mentora. Ela era diretora, então ela mentorava mentis que tinham menos experiência que ela. De repente, nós resolvemos inovar. Na transformação da Sodexo, nós resolvemos fazer o que se chama tecnicamente do diverse mentoring, ou seja, o mentoring diverso, tá? Reverso, reverse mentoring. Aí nós chamamos de diverse mentoring, porque seria o mentoring buscando a diversidade.
O que nós tivemos? Nós tivemos mentis, ou seja, quem recebia a mentoria era um diretor, era um vice-presidente, era até o presidente da Sodexo, mas feito por um profissional que tinha mais conhecimento digital. Entendeu, Bruno? Então, por aí, a transformação digital, por exemplo, na Sodexo, foi puxada por profissionais mais jovens, tá? Mas com mais cabeça digital do que os colegas que tinham mais experiência. Mas aí tem a humildade dos dois lados. Aí eu acho legal. Por quê? Porque o nível alto, a cúpula da Sodexo, teve humildade para se abrir e dizer, conta para mim como é que é essa transformação digital. E teve humildade também dos colegas mais jovens, mais digitais, digamos assim, de fazer a mentoria. Mais outra pergunta. Obrigado. Legal. Bruno. A gente tem aqui, obrigado. Bruno, obrigado pela contribuição, professor, obrigado pela resposta. Cristiano, vou abrir a palavra para você, acho que você está acompanhando conosco, você tinha uma pergunta também na linha aqui na espera, fica à vontade. A pergunta é, o home office, ele com o pós-pandemia, vai permanecer? E a quantidade de serviço, né? Porque o brasileiro, como você explicou, tem a cultura, né? Na década de 90, 95 até 2000, teve a transformação nas agências bancárias, que era lotada de funcionário, e do nada, hoje, praticamente, você faz toda a tua operação, a parte financeira. As empresas brasileiras, o brasileiro, ele tem receio, ele quer ter a comunicação. Vai permanecer essa parte de serviço via home office? Sim, vai ser top-down, Tá. como o Bruno falou. Legal, ok. Veja que interessante, viu? Quem foi que, viu, Bruno, a questão do quem puxa, né? Cristiano, quem que puxou o home office? Foi a pandemia. É uma coisa interessante, é um fator externo. O home office, que a gente até já se acostumou em português, ele é uma incoerência. Por quê? Porque ele criou uma expressão, hoje eu estou de home office. Ele criou uma expressão que é uma incoerência, porque ou é home, ou você está em casa, ou você está no office. Então, como é que pode ser home office? Né? Ele por si só já é uma incoerência. Então, ele já provocou a nossa cabeça virar de cabeça para baixo. Porque a gente pensava assim, entrei em casa, tá? Meu cachorro me sorriu latindo. Minha gata fez um miau, então eu já estou em casa, né? Entre aspas, estou salvo do office, né? Quando você entrava no office, quando você entrava no escritório, você diz assim, cadê o cafezinho da manhã, né? E eu não preciso lavar roupa, né? Nem lavar a louça do almoço. E o home office tumultuou tudo isso. O home office não veio para ficar. O home office é uma necessidade. Por quê? A gente, na prática, com o home office, a gente está provocando um novo limite, um novo conceito do que é trabalhar e do que é ter lazer. Na prática, se nós todos aqui pudéssemos voltar amanhã para o escritório, 100%, se a gente pudesse, vamos imaginar, a gente também se sentiria esquisito, entendeu? Então, mexeu com a gente. Isso jamais voltará. Por quê? Porque o que a gente está questionando não é mais o lugar que a gente está ocupando, como dizia o Bachelard, que o Marcelo me ensinou. O que está mudando é aqui dentro da nossa cabeça. É o limite do que é trabalho e do que é lazer, do que é vida, do que é o home, entendeu? Então, o home office veio para ficar assim, mas a gente vai sair dele com outros formatos, com outros aprendizados. Por exemplo, aqui temos a Cláudia Tartic, e eu vi, acho que o Bruno estava fazendo a pergunta, passou atrás dela ali a filha dela. Que lindo! Então, é verdade, a Cláudia tem uma filha, pronto, né? Tem um filho também. Então, assim, a gente não precisa desses subterfúgios. Se eu contrato a Cláudia para trabalhar comigo, eu estou contratando a Cláudia com o filho dela, com o marido dela, entendeu? Com ela lavando louça, quer dizer, entendeu? Então a gente estava iludido, a gente criava uma ilusão. Então veio para ficar assim, e a gente vai mudar muito como ser humano com essa questão do que é home e do que é office.
Legal, pessoal. Cristiano, obrigado pela pergunta. Aqui na sequência temos também a pergunta do Marcelo Maria de Castro. Marcelo, se você tiver com o seu áudio, seu microfone funcionando, se quiser fazer a pergunta diretamente, senão eu falo aqui pelo chat, o que você achar melhor. Não pode fazer pelo chat, pode fazer pelo chat mesmo. Vamos lá, então o Marcelo colocou para a gente uma pergunta aqui: como aumentar a autonomia do liderado, né, valorizando suas ações disruptivas em períodos de resiliência? Uma pergunta bacana Marcelo, aí também. Muito bom. Autonomia. Autonomia é um conceito muito interessante e quem trabalha com educação, e acredito que o Marcelo trabalha muito com educação, a autonomia é um conceito que a gente precisa ressignificar. Autonomia não é fazer o que eu quiser, tá? No momento que eu quiser. Autonomia é eu fazer determinadas coisas que são produtivas, contributivas para mim e para as pessoas que estão em volta de mim. Por isso se chama autonomia. Quando eu tenho autonomia, e no home office nós vimos que o liderado passou a ter uma autonomia impressionantemente alta. Estava fazendo uma aula de MBA, viu, para outros colegas outro dia. A gente tem um MBA internacional que a gente fala, todas as aulas são em inglês, mesmo sendo as aulas no Brasil. E um colega veio e disse assim: olha, hoje o líder está nu. Eu disse: como assim? Porque você não tem mais a mesa, né? Quer dizer, você não tem o poder do cargo. Você tem que engajar, e aí é que entra o storytelling. Então, Marcelo, como é que eu aumento a autonomia do liderado, valorizando as suas ações disruptivas? Eu tenho que entender que existem histórias que nos unem. As histórias são o grande mistério. As histórias são o grande gap que nós esquecemos de aprender. Ninguém nos ensina a contar histórias, a escutar uma história determinada. Eu até compartilho com a pergunta do Marcelo um segredo que seria: uma história ela é feita, pelo menos, de um contexto, então você tem que entender qual é o contexto. Uma história é feita também de uma ação para intervir, para influenciar naquele processo. E uma história, você precisa compartilhar impactos que foram gerados. Então eu acho, Marcelo, que como é que você aumenta a autonomia do liderado? Você valoriza as histórias, o que realmente foi feito para causar aquela ação. Agora, quando você bota na tua pergunta a palavra resiliência, e tem aí a Cristiane, que é uma grande profissional de psicologia, de psiquiatria, nem sei mais, Cris, o que você é, de tanta coisa que você faz bem. A Cris me ensinou uma coisa: resiliência não é resistência. Resistência é quando eu fico ali, eu estou enfrentando uma crise, uma dor, então eu resisto à dor. Resiliência é diferente, é mais além. Resiliência é você fazer tudo isso, é você resistir, mas é você aprender com essa dor. Então, se você é resiliente, se você tem resiliência, você é uma pessoa capaz de tirar lições do teu processo difícil de resistência. Entende? Então, o Marcelo me provocou aqui e diz assim: como é que eu posso valorizar, então, essa participação do liderado com resiliência? Eu acho que eu tenho que criar um espaço de aprendizado. A gente tem um preconceito com esse verbo aprender. E eu queria que, pelo menos nós todos que estamos aqui, desfizéssemos esse preconceito. Aprender não significa: meu Deus, que vergonha, eu aprendi isso. Não, aprender é não saber e agora saber, ok, isso é aprender. Mas aprender eu já sabia tudo isso. Mas eu ouvi diferente, eu ouvi um outro conceito, eu ouvi uma outra opinião, então agora eu aprendi de uma forma diferente. Isso é aprender. Então eu poderia dizer que a principal competência que eu gostaria que todos fizessem é aprender. Hoje, você pensa o quê? Você está me vendo como palestrante aqui desse nosso encontro, mas eu entro em muitos outros encontros como participante para aprender. A gente jamais vai parar de aprender. E quem aprende o tempo todo é aquele que mais consegue ensinar. Então, eu acho, Marcelo, que foi muito legal a tua pergunta. Tem mais pergunta aqui, né? Temos sim, professor. Temos a pergunta do Bruno Rei na sequência. Bruno, fica à vontade. Se você quiser abrir o seu microfone, a palavra é sua. Sim, professor, muito boa noite. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo aí de estar compartilhando conhecimento conosco aqui essa noite. A minha pergunta vai
na verdade, é um pouco da sua opinião com relação a esse assunto, né? Home office, né? Ok, eu também concordo que o home office ele veio para ficar, né? Ele vai economizar muito o tempo de muita gente, não tenha dúvida. Principalmente, por exemplo, São Paulo, que você demora às vezes para chegar numa reunião 1h30, 2 horas de trânsito, né? Então é uma coisa que realmente traz um benefício com relação à economia de tempo, etc. Mas assim, eu obviamente, pensando com a cabeça de vendas, né? Eu toco mais a parte de vendas na empresa. E assim, eu tenho uma visão de que, de certa maneira, os relacionamentos eles poderão se tornar um pouco mais frios, né? Não vai ter muito aquela questão do olho no olho, né? De você, de repente, estar numa reunião e chamar a atenção de alguém na reunião quando o cara está perdendo a atenção ali, talvez, né? Ou está mexendo no celular e tal. Que são manobras aí que você tem habilidades que você pode fazer numa reunião presencial, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, professor. Como que você vê essa questão de talvez os relacionamentos também se tornarem mais frios, né? Diante do novo cenário, do novo normal aí, né? Legal. Bom, boa pergunta que inclusive até faz uma conexão com o que a Fernanda tinha falado no início. Torna os relacionamentos mais frios. Bom, aí, Bruno, vamos marcar aí um olho no olho para a gente entender o que você quer dizer com isso, um relacionamento mais frio. Mas, se a gente puder assumir aqui, pelo menos eu vou te dar a minha percepção e a minha recomendação sobre isso. A gente já vem, como ser humano, desde que a energia elétrica foi criada, a gente não se dá conta, porque isso não foi na nossa época, a gente só percebe que não tem energia elétrica quando ela falta, tá? A gente só percebe que não tem oxigênio quando ele falta. Muito bem. Então, tem coisas na nossa vida que nós todos aqui já fomos criados como se fosse uma coisa básica, tá? E o digital é uma delas. Eu trabalho com empresas muito diferentes, mas uma das histórias mais legais da minha carreira, da minha vida, foi quando eu fui expatriado para a Inglaterra, muito jovem, né? E na Inglaterra eu gerenciei um grupo multicultural e nós estávamos no início da introdução dos meios cibernéticos para a gente se comunicar. E a gente estava trabalhando num projeto secreto da Ford, isso tem muitos anos. Vocês todos conhecem o carro chamado EcoSport da Ford, o EcoSport. E o EcoSport, ele trouxe, foi um dos carros que trouxeram o conceito do que a gente hoje chama SUV, ou SUV. Tá? Então, quando a gente diz assim, se por exemplo, você, Bruno, dissesse, eu resolvi comprar um SUV, tá? Todo mundo já sabe. Mas a Ford foi uma das que criou esse conceito. Então, nós tínhamos a capacidade de lançar todos os carros com o painel digital. Hoje, a indústria automotiva, hoje não, há mais de 20 anos, a indústria automotiva, você não sabe disso, mas ela traz o sinal digital até o painel do carro, tá? E eles decidiram não colocar o digital quando lançaram o EcoSport, eles colocaram o analógico, o ponteiro da velocidade, porque nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer a transição analógico-digital. Por quê? Por exemplo, quando eu estou dirigindo e tem um limite de velocidade, 80 km por hora, o meu cérebro precisa ler o digital. 80, 80, e eu estou na velocidade legal. Então, eu gasto uma fração de tempo maior do que no digital, do que no analógico. Na prática, nenhum de nós aqui lê, de fato, onde está o ponteiro. A gente memorizou onde era o ponteiro 80 km por hora. Então, essa luta que a gente está do analógico para o digital é exatamente por isso que a gente acha que o home office vai ser difícil, que as empresas vão ser as relações mais frias, que o digital está no nosso caminho, mas o digital também está fazendo coisas maravilhosas. Por exemplo, olhem para a câmera, bem para a câmera, não olhem para a tela de você. Então, agora, olhem para as pessoas que estão aí. Nós estamos tendo uma experiência que é completamente diferente do que no analógico. Eu consigo ver
para onde a Rosângela está olhando, para onde a Cláudia está olhando, o Douglas, o Cristiano, a Andréia. Eu consigo ver vocês. Isso seria impossível num evento presencial, porque vocês todos estariam olhando para mim e, quem sabe, a Cláudia estaria do lado da Michele. Então, eu não poderia estar olhando para a Michele assim, entendeu? Então, o digital nos traz também, por outro lado, outros valores, outras vantagens, tá? Então, eu quero crer que a gente não vai ficar mais frio. Eu quero crer que a gente vai ressignificar essas nossas relações. E o digital vai só nos ajudar. Legal, bacana, professor. Obrigado, Bruno, pela contribuição, pela pergunta. Obrigado. Só para o pessoal se programar em relação a tempo também, a gente está caminhando já para as perguntas finais. Eu vou abrir aqui o espaço, acredito que o Maurício Fortaleza colocou uma pergunta também. Maurício, se quiser ficar à vontade, pode abrir seu microfone. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria saber um pouquinho, eu tenho participado muito de discussões na questão de chatbots e de atendimento humano. Eu queria entender o que você percebe desse limite, se existe um limite da utilização do atendimento robótico com chatbots e humano na experiência do cliente, e se essa economia que, em tese, as empresas de atendimento terminam tendo com a botização do atendimento, se eu poderia investir bem mais para ter um atendimento humano com bem mais qualidade. Ótima noite a todos. Ótimo, muito bom. Essa questão do atendimento robótico e tal, por exemplo, o Antônio, ele está aí, ele é diretor na área da saúde há muitos anos, né? E outro dia nós estávamos falando sobre isso, batendo um papo sobre essa questão da necessidade com o corona, da necessidade da gente robotizar determinadas funções dentro da área de saúde, dentro do hospital. E isso vai proliferar. A gente vai ter restaurantes sendo atendidos por robôs, nós vamos ter lojas. Então, a questão toda é a seguinte: se eu dissesse para você que em 1895, senta que lá vem história, os técnicos da prefeitura de Nova York fizeram o seguinte cálculo: em 1895 não havia carros, automóveis em Nova York. E Nova York tinha uma projeção de ser a metrópole no mundo que mais iria crescer. E realmente isso aconteceu. Então era tudo impulsionado por cavalos. Tudo, você puder imaginar. Era transportado por cavalos. Então, desculpe a hora, né? Mas aí os técnicos da prefeitura começaram a fazer o seguinte cálculo: se nós temos tantos cavalos para tantas pessoas, quando nós tivermos 10 vezes pessoas mais, então nós precisamos ter 10 vezes cavalos a mais. Nós precisaremos ter mais 10 vezes estábulos. Nós precisaremos ter 10 vezes mais alfafa e alimentação para os cavalos, né? E aí ficaram em pânico quando calcularam os quilos de cocô que os cavalos faziam ao longo do dia. E aí calcularam também 10 vezes mais. E ficaram desesperados com esse dado alarmante. O que aconteceu com Nova York? Não virou um pântano, como todos previam. Porque o que ninguém sabia é que havia a introdução do transporte público, dos automóveis e tudo mais. O que é interessante é que muita gente confunde o seguinte: a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando do robô e do robótico, isso vai continuar de forma, evidente. Mas não quer dizer que quando a gente coloque uma determinada inovação, você perde completamente o que era feito antigamente. Não. Você convive com as duas coisas. Então, hoje, tem cavalos em Nova York, sim, mas tem automóveis. Então, o que vai acontecer é que nós estamos em 2020, Maurício, e daqui a 15 anos, nós vamos ter uma configuração, nós vamos até achar um barato esse contato robótico, porque o ser humano vai se deslocar e vai fazer outras atividades. Outra coisa que eu quero também chamar a atenção: o robô não existe. Ele, na realidade, ele é uma imitação do ser humano. Então, de verdade, o que a gente faz é passar para esse robô funções que podem ser feitas por ele, mas jamais o talento humano vai ser substituído. Eu faço questão de ler para você
uma coisa que me toca muito, que é assim, quer ver? Que é aquela letra do Aldir Blanc e do João Bosco, que é o Bêbado e o Equilibrista, que diz assim, já estou na parte do meio, ela diz assim, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Então, quer dizer, a esperança do ser humano, ela tem esse grau de equilibrista. Ela está dançando de sombrinha, tentando se equilibrar. Mas é a esperança que bate em cada um de nós, do ser humano, da emoção, da gente ser mais digital, e quanto mais digital formos, mais emocionais nós seremos. Mas a música continua, e olha só a lição que ela dá. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha, ela pode se machucar. E eu entendo que nós, com as nossas experiências da transformação digital, a gente vai se machucar. As relações, como dizia o Bruno, podem ficar um pouco mais frias. Mas espera aí, olha o que diz a letra. Azar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, a humanidade, ela continuará sofrendo, sorrindo, amando. Então, quando no passado você ia numa praça para tentar entender e buscar um namorado, um noivo, ou uma noiva, ou uma namorada, e hoje a gente tem o Tinder, ok. Não está substituído a minha intenção em relação àquela outra pessoa. Mas a mídia, sim, pode substituir, desde que a mídia potencialize o que eu estou fazendo. Eu sou muito otimista, tenho muita esperança, mas eu acho que a esperança vai andar muito na corda bamba de sombrinha. E tem uma coisa muito interessante sobre a mudança, viu, no ser humano, que é assim. A gente sente o que pode fazer e como pode analisar as coisas. Tá bom. Aí decide mudar. Legal. Quando a gente decide mudar, a gente fica pior do que o que estava. Hã? Como é que é? A gente tinha uma determinada, assim, rotina. Aí a gente, quando resolve ousar, a gente vai mudar, a gente piora. Porque a gente já não tem mais aquela plataforma, aquela estabilidade que a gente tinha. Mas espera aí, que a gente está no caminho da transformação. Então a gente precisa conseguir superar esse medo. Opa, falei aí um sentimento muito importante, que é o medo de não ser mais feliz, o medo de eu não saber lidar com a nova liderança, com o novo mundo, com o novo home office, com a nova transformação digital. Esse medo, ele só será trabalhado se eu tiver consciência de que, de fato, a gente está migrando para uma evolução. A gente não vai perder essa humanidade. A gente não vai conseguir abrir mão de determinadas coisas que a gente sente. Entretanto, cuidado, porque a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Mas, azar, porque o show de todo artista tem que continuar. E eu acho que se a gente continuar aprendendo e tendo humildade para entender como é que eu posso ser uma pessoa melhor, eu acho que posso te encontrar daqui a 10 anos e você dizer assim, nossa, Alfredo, aquilo que você dizia 10 anos atrás realmente aconteceu. A gente teve conquistas, o digital ajudou a nossa vida e a robótica conseguiu melhorar o que a gente, quem sabe até fazer até melhor do que a gente. Eu tenho 2 irmãos que são pilotos de avião, tá? Para terminar. E um deles, o Eduardo Castro, me ensinou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, Alfredo, nós hoje, num avião comercial, nós temos tecnologia suficiente para o avião decolar do Brasil e chegar em Paris, ou em Pequim, ou em Nova York, sozinho, sem ninguém na cabine. Tá? Fizeram uma pesquisa. E 89% dos passageiros acham que os pilotos não fazem nada na cabine do avião. Eu vou repetir. 89% das pessoas acham que o piloto não faz nada, que é tudo eletrônico, que é tudo robotizado, né? Porém, perguntaram assim, e você toparia embarcar num avião sem pilotos, então? Não. 98% disseram que não. Jamais. Então, olha que incoerência da nossa cabeça.
A gente acha que eles não fazem nada. Então, se eles não fazem nada, eu poderia ir sem eles. Mas não. Então para você ver como é que é a questão da humanidade, né? Então, eu acho que a gente, em termos de inteligência artificial, a gente vai andar muito nos próximos anos e isso vai nos trazer um mundo novo muito legal. Mas a esperança, né, anda na corda bamba e sombrinha, mas o show de todo artista tem que continuar. Então, aí como diz o Lenine, que eu gosto muito do Lenine, diz assim, ó, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso é normal, olha a pandemia aí, hein? Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Então, eu tinha que esperar mais de mim mesmo. Falar como o Marcelo me ensinou, que a gente tem que girar sobre o nosso eixo para fazer a nossa transformação. Então, com isso, a gente junta liderança, a contação de histórias, o storytelling e a mudança cultural, que vai ser fortíssima e vem pela frente. Que bom! Vai ser muito legal. Muito bacana, professor. Não, obrigado, pessoal, pelas perguntas. A gente não vai ter tempo de colocar as perguntas e contribuições de todos aqui. A gente está acompanhando pelo chat aqui, temos mais 4 ou 5 perguntas para finalizar. Talvez a gente não consiga colocar todas. A Priscila colocou também aqui no grupo, na verdade ela não colocou nenhuma pergunta, foi uma pergunta um pouco mais aberta, com um desafio, um challenge aqui em relação ao empreendedorismo, se alguém gostaria de empreender visando atender o público da terceira idade, com os efeitos da pandemia que a gente tem visto, né, em relação a essa faixa etária. Priscila, eu vou te dizer que o Uniform Meeting, ele tem um momento que a gente coloca nos nossos eventos, chamado Share Your Challenge. Então, vou segurar um pouco essa sua pergunta, a gente pode conversar um pouquinho mais para trazer ela no próximo evento, e é um momento onde a gente traz alguns desafios em que os membros e convidados contribuem, trazendo projetos, ideias para complementar. Então, achei muito bacana a sua contribuição e vou colocar ela aqui, colocar ela um pouquinho na gaveta por enquanto, para a gente poder trazer ela com mais foco até no próximo evento. Se você concordar, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esse tema. Tá ok? Tem também o Antônio aqui, o Antônio AM. Antônio, você tinha colocado que tinha uma pergunta, você ainda está aí conosco? Estou. Boa noite. Primeiramente é um prazer aí estar participando aí com vocês, né? Gostei muito aí do que o Alfredo colocou, e na minha pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, é mais uma contribuição, né? Como o Alfredo falou, eu atuo na área da saúde e eu atuo habitualmente com tecnologia, né? Robótica, a gente já fala há tempo de telemedicina, há muito tempo, e por conta da pandemia, que ela é desastrosa, mas nos ensinou muitas coisas, né? Como, por exemplo, o uso realmente agora, a gente está fazendo telemedicina, consulta, o médico está consultando da sua casa, da sua chácara, alguns aí por conta do risco, né? Que fazem parte de risco, muitos médicos estão atendendo de casa, e isso está aproximando também o paciente do médico, né? Tem outra coisa também, a questão do home office, né? Home office a gente já ouve há muito tempo, a gente já escuta, já discutimos muito sobre isso, e antes da pandemia tinha a questão do medo trabalhista, né? O que isso poderia ocasionar de problemas trabalhistas, etc., né? E a pandemia quebrou acabou com esse paradigma, né? Então isso facilitou e encurtou anos de legislatura e de discussões tributárias, jurídicas, etc., e trouxe agora para uma realidade que é uma coisa que nós vamos ter que conviver, vamos ter que realmente... a questão de ter a proximidade que o colega colocou, realmente é uma coisa que pode acontecer, mas vai ter momentos também que estaremos juntos em algumas reuniões, isso não vai deixar de existir, né? Então é uma coisa que é muito interessante, né? Era mais ou menos mais para contribuir aí com vocês aí essa questão aí. Mas parabéns, viu, Alfredo? Parabéns a todos. Não, muito obrigado, Antônio. E excelente a tua contribuição, porque é uma verdade. E essa questão da lei, a lei sempre anda atrás, ela vem depois, as mudanças da lei vêm atrás da nossa prática, do dia a dia. Então, eu acho que o direito adquirido que a gente tem que debater na lei é o direito à vida, não é ao trabalho, não são as minhas férias que tem que ter a ênfase, é direito à vida. Então, Antônio, muito obrigado pela tua contribuição. Eu estou projetando aí para vocês esse mapa que eu quero deixar de forma para que a gente tenha um cunho prático. Inclusive, como está aqui embaixo,
use, compartilhe, divulgue à vontade, tá? Se tiver comentários, você pode mandar para mim, mas pode compartilhar, e essa apresentação também. Quanto mais a gente está numa era de compartilhamento. Isso tudo que eu mostrei para você aqui não pertence a mim, não tenho direitos autorais. Nós todos temos obrigações autorais de divulgar para outras pessoas. Então, divulgue. E esse aqui é um mapa em que a gente tem várias competências. Não vou ler nenhuma delas, mas são competências. Se eu conseguir ter essas competências, eu estou bem para esse nosso novo momento em termos de liderança, storytelling e cultura empresarial. Tá? Então, isso é mais um mimo para você que esteve aqui investindo o seu tempo para compartilhar e para pensar um pouquinho sobre o futuro, mas para agir agora, no presente. Muito obrigado, N4B. Foi muito gostoso poder falar, poder contribuir e espero estar com vocês em outros eventos, participando e aprendendo com outros colegas. Muito obrigado. Professor, olha, nós que agradecemos aqui do nosso lado. Desculpa, Douglas, você queria comentar alguma coisa? Não, apenas agradecendo aí o Alfredo. Novamente, escutar ele é sempre um prazer. Obrigado, Alfredo. Exato. Não, professor, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu peço desculpas ao pessoal que mandou perguntas aqui, que a gente realmente não vai conseguir colocar a pergunta de todos, até para respeitar um pouco o tempo do evento, mas a gente está marcando aqui para depois encaminhar para o professor Alfredo e devolver para vocês. Professor, obrigado mais uma vez, primeiro, pela sua disponibilidade, pelo seu pronto retorno em aceitar, né, o desafio aqui de participar conosco no N4B Meeting. Foi um evento muito bacana, acredito. Depois a gente vai pedir o feedback de vocês diretamente pelo grupo do WhatsApp, mas de longe aqui um evento muito bacana. A gente vai passar agora para a nossa fase, que é o sorteio, né? Agradecer o momento, vocês terem permanecido conosco até agora. Eu vou transferir para a Jéssica, que é quem cuida para a gente aqui dessa parte mais administrativa, para fazer o sorteio com quem está online. E, Jéssica, fica à vontade aí para que a gente acompanhe junto contigo o sorteio para o pessoal. Enquanto a Jéssica vai conectando, pessoal, Stefano, acho que você tinha uma pergunta também. Eu vou só abrir para você aqui no final, depois, enquanto a gente vai abrindo e colocando o sorteio para o pessoal. Desculpa, pessoal, estava no mudo. Se vocês quiserem fazer essas duas últimas perguntas, eu só estou terminando de finalizar a lista. Legal, Stefano, então fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos. Professor, eu queria, na verdade, uma opinião do senhor, porque eu tenho a sensação que esse medo, ele é muito mais nosso, interno, por não sermos o que a gente chama aí de nativos digitais, né? Eu sinto que quando você pega as gerações mais novas, eu falo isso porque eu trabalho numa plataforma de educação que é muito digital, tá? E acabo tendo muito contato com alunos muito novos e professores já mais experientes, né? E eu sinto que esse medo é muito arraigado em nós que não somos nativos digitais. Porque quando você pega a experiência, por exemplo, dos alunos com o digital, mesmo nesse momento de pandemia, o que a gente nota, inclusive dentro da nossa plataforma, é um aumento, um crescimento de mais de 85% no engajamento dos alunos, né? Eu até hoje, numa formação que eu estava dando para professores, eu estava dizendo justamente para eles assim, gente, não adianta achar que quando voltarmos para as aulas presenciais, os alunos aceitarão as aulas tradicionais, né? Porque ele já sabe que o Stefano, que o fulano, que o Beltrano, aqueles professores que antes davam aula tradicional, sabem fazer diferente. Então, eu acho que, ao contrário de gerar uma frieza, pensando que daqui a alguns anos os clientes das empresas serão esses alunos nativos digitais, esses clientes serão nativos digitais, para eles, a não utilização da tecnologia será um motivo de descarte da empresa entre as empresas que eles consumiriam. Estou muito fora da realidade. O senhor está no mudo, professor.
Ainda tá mudo. Pronto, eu quis te dar um exemplo da questão digital, tá vendo? Você ficou agoniado, todo mundo. Ai, tá mudo! O que acontece? Outro dia eu desliguei a minha câmera, né, numa aula, para o pessoal sentir esse drama. O que acontece? Eu acho que você está certo. Mas a tua certeza, você está correto, mas existirão várias verdades. Eu não acredito mais, Stefano, não acredito que seja uma questão de gerações mais, tá? Eu acredito que, de novo, e aí tenho várias colegas aí, psicólogas, a Cristiane vai puxar a minha orelha depois, o que acontece? Eu acho que tem a ver com a palavra que a gente às vezes passa batido e sempre associou com idade, que é a maturidade, tá? Eu acho que a maturidade digital é que faz isso. Então eu tenho definitivamente um jovem, sei lá, de 18 anos, para dar uma idade qualquer, eu tenho um jovem de 18 anos que ele é imaturo digitalmente. E tenho um jovem de 60 anos que é muito maduro digitalmente. Mas eu também tenho o oposto. Então eu acho que tem a ver com a maturidade da pessoa, maturidade digital da pessoa, entendeu? Então eu acho que a gente vai andar para frente dessa forma. A gente é, de qualquer maneira, uma espécie diversa. A gente é diversificado. A gente não consegue. Eu acho lindo quando você vê uma cena de um formigueiro. Eu não estou falando valorizando, hein? Um formigueiro, a disciplina de uma abelha, tá? Ela vai sair voando, vai trazendo, ela vai. Agora, nós, a espécie humana, ela é muito individualizada, entendeu? Desde a minha forma, quer dizer, põe o cabelo para lá, o outro para cá, o outro óculos, outra roupa, outro isso, outro aquilo, e principalmente dentro da nossa cabeça, se a gente fizer aqui um balanço de nós, somos 50 agora aqui, já imaginou? São 50 maneiras de ver a mesma coisa. Então é uma loucura. Então eu acho que devido a essa diversidade, a gente tem que continuar. Stefano, parabéns pelo teu trabalho de educação. Vamos lá. Eu acho que vai acontecer de tudo. Vai ter gente... Tem muitas turmas que estão querendo não prosseguir nas aulas virtuais. Aí depois, quando voltar para o presencial, ela vai ter um choque. Entendeu? E vai ficar sem... A gente chegou num ponto que não tem mais volta. Entendeu? A gente experimentou o açúcar e o sal. Então agora a gente fica assim, o que eu quero? Açúcar ou sal? Açúcar ou sal? Não tem mais isso. A gente vai ter que ser digital, analógico, vai ser uma coisa incrível, entende? Então, eu acho que a gente precisa prosseguir e como o Bruno tinha falado, quer dizer, quem é que vai puxar isso aí? Claro que são os mais maduros digitais, né? Mas isso é uma coisa certa, isso não tem volta, ok? O que não quer dizer que eliminei os cavalos de Nova York. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou eliminar eu tocar você. Eu não vou eliminar um cafezinho gostoso com você. Não vou eliminar. Tá certo? Agora, eu também não preciso comparar essa nossa reunião aqui. Ela poderia estar sendo presencial, seria legal. Mas eu não preciso comparar o sal com o açúcar aqui. A gente tem vantagens também de estar digitalmente aqui. Tá? E tem vantagem de estar presencialmente. Então, vamos tirar vantagem das duas coisas. Se é que são duas coisas. Acho que é uma coisa só daqui a pouco. Exato, professor Stefano, obrigado pela contribuição, pela pergunta. Obrigado, acho que talvez nem estivéssemos tendo essa troca tão rica com pessoas, talvez geograficamente distantes, se o novo normal, né, o Great Reset, não estivesse acontecendo. Então, muito bacana a sua pergunta também, Stefano. Obrigado pela contribuição. Eu vou fazer diferente, a gente vai entrar agora no sorteio e eu vou pedir para a Suelen e também para a Andréa, que são as duas que eu deixei aqui, acredito eu que tenha deixado as duas sem fazer a pergunta. Caso vocês queiram permanecer online, a gente vai deixar para que o professor responda ao final essas perguntas. Tá bom? Então, Jéssica, fica à vontade, eu vou passar agora a bola para você, para a gente fazer o sorteio dos 2 livros do professor Alfredo. Vamos lá. Você tá no mudo, Jéssica, só para avisar. Prontinho. Estão me ouvindo? Perfeito, vamos lá. Vocês estão vendo a tela do sorteador? Bom, então aqui a gente tem o nome de todo mundo que está na reunião e a gente vai sortear 2 livros, tá? 1, 2, 3 e...
Luiz e Fernanda Góes, da Olos. Legal. Então, o Luiz, eu imagino que seja o Luiz Miyazato, né? E a Fernanda Góes. Os dois, vamos só confirmar se os dois estão online conosco aqui. Eu tô aqui sim, gente. Hoje foi meu dia, hein? Nunca ganhei nada. Hoje foi meu dia. Também estou aqui. Eu já achei que ia ganhar, e ganhei mesmo. Olha só. Então eu vou fazer o seguinte, como vocês ganharam, primeiro parabéns, eu gostaria de pedir 2 depoimentos, um de cada um, falando sobre o que achou do evento, se foi valioso para você estar aqui hoje e para contribuir um pouquinho aqui com o nosso evento também. Vamos lá. Luiz, se quiser começar, depois eu passo a palavra para a Fernanda. Ok. Boa noite a todos. Professor Alfredo, muito brilhante a sua apresentação, né? Gustavo, obrigado pelo convite. Professor, eu queria até fazer uma colocação. Eu acho que, assim, toda essa discussão de home office, né? Toda essa questão da pandemia, né? Em que a gente está vivendo agora, eu acho que aflorou também muitas questões pessoais, não só profissionais, né? Então, eu acho que eu vou um pouco mais a fundo, né? Eu acho que toda essa história, né? Eu acho que ela traz um fundo, mas um fundo muito pessoal, né? Na questão de propósito, né? Então, eu acho que tudo isso, né? Se a gente, seja por onde a gente vá, seja por estar empreendendo, por estar no meio corporativo, eu acho que o propósito tem que ser muito forte, o propósito tem que ser muito grande, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? A transparência, a verdade, a confiança, e isso vai ajudar no engajamento dos colaboradores, né? E eu acho assim que toda essa questão do digital, isso nos facilita também de nos apropriarmos com muito mais responsabilidade sobre as causas também. Eu acho que isso nos expõe, de certa forma, muito mais, né? Uhum. E isso nos torna, como diz assim, nos torna a trazer um pouco mais da nossa maturidade. O que eu falei lá no começo, assim, eu tenho 20 anos de carreira corporativa, mais de 30 anos, né? Mais 20 anos na área de TI, né? De praticamente 6, 7 anos para cá. Mas, assim, o meu lado pessoal hoje realmente é onde realmente se une com o profissional, porque a gente tem que saber o que a gente quer tirar realmente de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente está em casa, estamos longe do trabalho, você tira a tua máscara, você tira a tua roupa, você tira o teu crachá, né? E aí onde você vai lavar a louça, você vai varrer o chão, você vai cuidar da sua casa. Então tudo isso tira. Então o propósito, tanto familiar quanto do negócio, né? Isso tem que estar muito bem claro e tem que estar muito transparente dentro de casa e no trabalho, né? Obrigado, professor. Eu acho que foi muito legal, né? E essa acho que é a minha visão também. Legal, bacana, Luiz. Obrigado aí pela contribuição. Fernanda, fica à vontade, se puder falar um pouquinho também o que você achou do evento. Parabéns por ter ganho aí o livro. Depois a gente entra em contato com vocês também para pegar as informações. Legal. Eu achei que foi super proveitoso também hoje. Na verdade, todos estão sendo, né? E hoje, em especial, porque eu, particularmente, eu tinha um preconceito até do home office, né? Eu aceitava que algumas pessoas trabalhavam dessa forma, mas para mim nunca funcionou direito, né? Bom, sou comercial, então eu prefiro estar na rua, né? E sempre foi também, eu acho que uma característica de quem atua nessa área de negócio, estar mais ali na ponta com o cliente. Quando o novo normal chegou, eu tive, né, a experiência de isso mudar. E agora com esse bate-papo que a gente teve hoje, eu mudei ainda mais um pouco minha visão, porque realmente eu acho que não é comparar banana com banana, são coisas distintas e das duas situações a gente consegue tirar proveito. Então, para mim foi bem proveitoso. Eu agradeço também, né, a oportunidade de poder estar participando com vocês.
e também pela dedicação do tempo de todo mundo, porque hoje o tempo é bem precioso, né? E a gente, a cada dia, percebe mais isso, porque a gente tem a possibilidade de administrar o nosso tempo melhor hoje, não estando em trânsito e tudo mais. Então, eu agradeço bastante aí, agradeço muito vocês por compartilhar esse conhecimento. Legal, Fernanda, bacana. Gostaria também aí de voltar, né, na verdade, a agradecer o professor Alfredo. Estou deixando aqui na tela para vocês, não sei se todos já estão vendo, os dados, os contatos dele também, para quem quiser adicionar o professor Alfredo no LinkedIn. Tem também aqui o e-mail dele para contato e o link também para acesso ao livro dele na Amazon. A gente vai disponibilizar pelo grupo esses dados também para vocês conectarem depois. Fernanda, Luiz, obrigado pelo depoimento de vocês, obrigado a todos pela presença de hoje. Acho que é muito bacana a gente ver que ainda tem pessoas preocupadas e que se interessam em fomentar o networking, em conhecer novas realidades, em trocar experiências. Esse é o objetivo do projeto, né? A gente tem aqui empresários, líderes do mercado corporativo, investidores, perfis totalmente diferentes, mas que compartilham o mesmo propósito, que é justamente a troca de ideias que a gente está fazendo aqui. Estamos encerrando agora o nosso evento, né? Eu gostaria de, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o que é o Uniform Meeting, como participar de todos os eventos, como funciona o nosso projeto, a gente dedica os 5 minutinhos finais do evento para fazer um novo breakout room e trazer as pessoas para essa sala, para explicar, são 5 minutinhos mesmo, para explicar como funciona e o que fazer para poder continuar participando dos próximos eventos. Então, caso alguém tenha interesse, é só se manter online, tá? Que a gente vai fazer já esse breakout, e caso você já seja um membro do projeto ou não tenha interesse, fique à vontade também para se deslogar, e eu vou deixar também a professora Alfredo, a Suelen e a Andrea, se elas estiverem aí online ainda, para fazer aquelas últimas 2 perguntas que eu prometi, para a gente não fechar sem deixar a pergunta no ar. Suelen, você está aí conosco? Está conectada? Eu tô, gente. Primeiro, desculpa, tá? Por estar com o webcam desligada, que eu tô dividindo o quarto e não posso abrir. Mas, assim, eu acho que todo mundo tá me ouvindo, né? Sim. Sim, perfeitamente. Professor, primeiro, parabéns aí pela sua performance, pela sua atuação aí aqui no Network. Eu amei também o bate-papo, você bem direto, para não tomar muito tempo. Sobre tudo isso que a gente discutiu, a liderança disruptiva, o desafio da transformação digital, como que eu, como um ser humano, né, alguém que está em desenvolvimento, eu posso ter, assim, habilidade, né, ou competências para me sobressair nessa questão do robô, sabe? Da robotização, da automatização, porque a gente sabe que nesse cenário, nesse novo cenário que a gente vive, novo normal, a gente tem esse desafio, né, de pessoas que a gente tem essa consciência, né, da automatização, do robô ganhando espaço e tudo mais. Porém, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, né, e a gente também discute que o robô, ele não pode, ele não tem, ele não consegue, ele não é capaz de sobressair ao ser humano. Nós sabemos disso, mas nós também sabemos que ele é capaz de sobressair quando eu não tenho diferencial. Então, assim, como que você vê isso, essa questão, né, que eu acho que é uma coisa bem, assim, crítica, e até complexa, assim, de entender. Porque a pergunta central é como eu posso fazer para me sobressair. Suelen, nós somos o protagonista. Se eu quiser dirigir agora até a sua casa, onde você está, eu vou colocar no GPS o endereço. E o GPS é um robô, ele está robotizado. Ou seja, porque a gente tem também uma fantasia sobre o robô. O robô é tudo que digitalmente consegue abreviar o que a gente, como ser humano, já vinha fazendo. Então ele vai me levar para as ruas. Só que se ele disser assim, entre à direita, e eu quiser entrar à esquerda, ou quiser continuar em frente, eu posso fazer isso. Então eu acho que para a gente sobressair no mundo mais digital, no mundo da robótica, a gente precisa ser, por incrível que pareça, cada vez mais desenvolver o nosso talento das questões e competências mais humanas, da tomada de decisão, de ser mais protagonista, de entender por que o robô está me dizendo para ir para lá ou ir para cá, né? Então, essa é a minha recomendação. E fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, se interessar pelas novidades, se antecipar das novidades e não esperar
e diz assim, ai meu Deus, deixa o pessoal lá, eu vou ver como é que eu faço, que botão que eu aperto. Eu gosto muito de ilustrar, e veja se esse exemplo serve para você e para todos aqui. Eu gosto de ilustrar como é que funciona o processo da curiosidade humana. Então, se eu te dou um celular como esse aqui, você tem uma pergunta, e você nunca mexeu nele, uma pergunta, como é que liga? Só essa pergunta. Você tem uma pobreza, porque temos ignorância sobre aquilo. Muito bem, a partir do momento que você resolve essa dúvida, e a gente pensa que quanto mais a gente conhece alguma coisa, menos dúvidas a gente tem sobre aquilo. Ao contrário, né? O Antônio que lida com médicos, e o Marcelo que lida com artistas, e a Michele, por exemplo, que lida na vida organizacional com profissionais, nós sabemos que quanto mais experiência você tem, mais dúvida você tem. Por quê? Porque depois que eu aprender a ligar, eu começo a ver como é que eu salvo, mas como é que eu entro, como é que eu saio. Então eu começo a ter repertório de perguntas. Então, Suelen, não há outra forma. Vamos todos para o digital para ver essa transformação digital, para ter repertório de perguntas. A gente não pode participar da revolução digital somente querendo aprender qual o botão que eu aperto. Então, não é por aí. Essa é a minha recomendação prática. Legal, bacana. Obrigado, Suelen, pela contribuição. A pergunta da Andrea, na verdade, ela acabou tendo que sair do evento, deixou aqui também uma mensagem para a gente depois responder, depois eu repasso, professor, para você. Para a gente caminhar aqui, então, realmente para o final. Professor, qual foi a sua experiência participando como convidado especial? O que o professor achou de participar conosco aqui nesse evento? Queria ouvir um pouquinho também de você para a gente encerrar. Foi muito legal. Eu recomendo que você coloque na tua agenda um evento como esse de networking. Né? O networking não é algo, ai meu Deus, eu vou para lá, eu não sei o que falar, eu vou para me mostrar, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha vida. Não, tá tudo errado. O networking é a capacidade de estar aberto e de se interessar pelas outras pessoas. Tá? Quanto mais você entende o que acontece ao teu redor, mais você entende, paradoxalmente, o que acontece com você. Tá? Então, se você tem, e o nome já diz, é network. A palavra net significa rede. Então, você precisa criar redes de contato, entende? Se interessar efetivamente pelo que as pessoas estão fazendo. Então, a minha experiência foi muito boa. Eu gostaria, então, de participar em outras sessões. Quanto mais puder, melhor. Recomendo a todos a investir seu tempo no networking. Eu, quando passa uma semana em que eu não participei por uma questão de trabalho, de nenhum tipo de... Eu chamo isso... tinha uma grande amiga que trabalhava comigo e eu dizia assim, vamos lá, vamos fazer uma reunião para nada. Aí ela olhava para mim assim, né? Mas eu chamava carinhosamente a reunião para nada, que era a reunião de tudo. Por quê? É a reunião para nada que gera o tudo. A reunião para nada significa assim, não que você vá conversar sem nada para dar ou oferecer, para que você não vá buscar nada, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma reunião que eu não estou subjugado por um tema necessariamente, e isso é muito bom. Então, vamos fazer mais reuniões para nada, para que a gente seja mais tudo nesse mundo em transformação. Então, olha, muito obrigado. NB, N4B, muito sucesso para vocês. E espero participar em outros eventos. Muito obrigado. Legal, legal, professor. Obrigado mais uma vez aí por ter participado conosco. Pessoal, então a gente segue aqui agora para os 5 minutos finais, para quem quiser continuar conosco e entender um pouco como fazer parte do N4B Meeting, como se tornar um membro, deixando muito claro para vocês desde já que o projeto ele não tem um objetivo de lucro, tá? A gente tem o objetivo de realmente fomentar networking, construir relacionamento, construir pontes entre empresários, líderes e investidores. Obviamente, a gente tem um custo no projeto para manter plataforma, manter investimento em marketing, para alguns eventos presenciais que pretendemos ter também, estruturá-los. Então, a gente traz aqui alguns benefícios para se tornar um membro, né? O principal deles é participar em todos os eventos do N4B Meeting, quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, poder indicar convidados especiais. Então, Gustavo, olha, Gustavo, Rodrigo, eu tenho uma pessoa-chave muito bacana para falar sobre o tema X. Você pode trazê-lo para falar como convidado especial?
Podemos, a gente avalia o perfil do convidado e encaixa ele na agenda, né? A projeção também da mini bio do membro nas nossas mídias sociais. Então, a mini bio é um mini currículo, né? Falando um pouquinho da sua trajetória, qual é o seu perfil, qual é a empresa que você está hoje ou qual é o negócio que você empreende. E a gente faz também um apoio para projeção e conexão com os nossos membros e convidados, publicação de conteúdos, espaço para divulgação de vagas que você esteja precisando no seu negócio. Então, Gustavo, preciso de um profissional específico para essa área. Vamos soltar no grupo e fazer com que o pessoal também ajude a encontrar esse perfil. Acesso, né, a toda essa rede do Uniform Meeting. Então, quem é membro tem a oportunidade de acessar a rede, sabendo quem são as pessoas, onde elas trabalham, qual é o perfil, qual é o cargo, para justamente fomentar o networking e também, eventualmente, gerar negócios, gerar ideias e cases que podem se desenvolver. A participação no Share Your Challenge, que vocês não tiveram nesse evento, mas a gente vai implementar no próximo. Tivemos no anterior também, já o pessoal gostou bastante, que é aquele momento em que a gente coloca um desafio e os membros participam, ajudando a construir esse desafio, a ter ideias de como melhorá-lo. E acesso também a uma rede de parceiros que a gente vem construindo, e a FIA é um deles, é uma instituição de ensino que tem paquerado a gente aí para uma parceria um pouco mais de longo prazo. A gente vai tentar trazer algumas parcerias bacanas para benefícios para vocês também em relação a cursos e outros que podem estar ligados. E aí a gente pede, então, né, uma mensalidade, uma filiação, num valor simbólico de R$ 49,90. A gente brinca que é um pouquinho mais que o Netflix, é um pouquinho mais do que você paga hoje para ter aí acesso ao streaming, né? E você vai ter acesso quinzenalmente a um streaming de alta qualidade, com perfil de investidores, líderes e empresários também de alto nível. Tá? Como funciona, Gustavo? Como faço, então, para me filiar? A gente tem hoje no nosso site, para quem ainda não viu, né, o site do Uniform Meeting, uniformmeeting.com.br. Nosso site tem uma área chamada Quero Ser um Membro, né? Você clica aqui, para todos que estão vendo minha tela, ele direciona você diretamente para a área de pagamento, para a área de checkout. A gente tem um parceiro hoje que é a Eduz. Então, para quem fizer a filiação, vai aparecer no cartão de crédito todo mês Eduz, que é o nosso parceiro de checkout. Tá? Totalmente seguro, plataforma segura, já temos membros aqui que já se filiaram e estão conosco. Então, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais, participar, estar conosco também em todos os eventos, peço aí a contribuição de vocês também para que se tornem membros e façam parte, então, dessa rede, dessa grande rede que é o Uniform Meeting, que ela vem se tornando. Agradecemos aí a presença de vocês, novamente pela contribuição, pelo papo muito rico que nós tivemos hoje. Professor Alfredo, novamente, agradecer a sua disponibilidade, desejando aí um bom término de semana para vocês, né? Temos aí a sexta-feira já, e que a gente consiga ter a nossa próxima reunião também já agendada, a gente vai divulgar na próxima semana. Obrigado a todos aí mais uma vez. Um abraço, um forte abraço para vocês. Uma última dúvida. O Thiago, ele tinha pedido se você consegue disponibilizar a apresentação para a gente divulgar no grupo do WhatsApp que a gente tem com eles. Sim, pode divulgar. A apresentação já está com vocês, pode divulgar 100%. Agora, eu queria que todo mundo fizesse uma experiência, se todo mundo puder abrir a câmera, para mostrar exatamente que digital e analógico podem ser somados muito legal. Então, o que acontece? Eu queria que todo mundo fizesse um dos gestos que eu acho mais puros, simples e lindos. Em toda a face da Terra, a gente fala mais de 500 idiomas, mas a gente tem uma manifestação como ser humano que é comum, que é o aplauso. Então, eu quero aplaudir, não a palestra, eu quero aplaudir a abertura de cada um de nós. Então, eu quero que todos vejam todos aplaudindo, e principalmente, se a gente puder abrir o microfone, seria ótimo, porque eu quero que a gente possa escutar o aplauso humano através de uma plataforma digital humanizada. Muito obrigado a todos. Viu? Parabéns, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Um abraço para vocês. 25? 25, obrigado, sábado. Boa noite. E aí na tua casa? Ou fazer via o Zap aqui? Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês. Fernanda, obrigado. Cristiano, um abraço.
Valeu e obrigado por tudo aí, viu? Parabéns, show de bola o trabalho de vocês, viu? Obrigado, Cristiano. Obrigado, vamos falar pelo WhatsApp, ok? Combinado. Fechado, um abraço.